Olá, amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês, amém? Queridos, eu creio que você vai concordar comigo que a coisa mais maravilhosa da nossa vida aqui na terra, aleluia, é a presença do Espírito Santo, do próprio Deus dentro de nós. Mas uma coisa mais incrível ainda eu vou te dizer, sabe que o poder de Deus pode se manifestar através de nós e em nós, por causa da pessoa do Espírito Santo que já habita dentro de nós. E Ele é o próprio Deus. Fica até o final dessa mensagem, que é isso que nós vamos falar agora. Como aumentar esse poder, sabendo que a presença já está dentro. Como conservar este poder. Como manter este poder. Aleluia, Deus diz que Ele quer falar com você. Queridos, uma coisa primordial para nós aumentarmos este poder está no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 18. Diz assim: portanto, não se embriaguem com vinho, aonde há libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse enchei-vos do Espírito Santo é enchei-vos do poder do Espírito Santo, sabendo que ele já está em nós. Aí diz assim, falando entre si com hinos, cânticos espirituais, cantando de coração, louvando a Deus, dando graças constantemente ao Pai por todas as coisas, aleluia, em nome de Jesus, e sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Então nós temos que orar, dar graças, adorar, ler a palavra, porque também no livro de Atos nos dá uma ideia maravilhosa aqui, porque os discípulos, eles fluíam no poder de Deus, poderosamente, depois da descida do Espírito Santo. Sabe por quê? Em Atos, no capítulo 2, tem uma resposta, 42 e 43, diz assim: eles mantinham-se unidos no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos eles estavam cheios de temor a Deus, aleluia, e maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então a gente tem que se manter unida à igreja, o corpo de Cristo, nas orações, na comunhão, no partir do pão, até na ceia mesmo, sabe? Se relacionar com os da igreja. Então isso aumenta o poder de Deus que já está dentro de nós. Glórias a Jesus. Amados, sabe que quando nós lemos a palavra de Deus, mas sem a unção do Espírito Santo, está escrito que a palavra por si só, a letra, ela mata, mas o que dá vida, aleluia, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele dá vida à palavra. Então nós devemos buscar esse poder, aumentar esse poder orando em outras línguas também. Porque em Atos 2 diz que depois da descida do Espírito Santo, eles ficaram cheios de poder. E Jesus já tinha falado sobre isso. Em Atos 1, no versículo 8, recebereis o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Aí ele diz que nós seremos testemunhas. Sim, nós vamos refletir a imagem do Deus Todo-Poderoso. Nós começaremos a ter um caráter igual ao de Cristo quando nós ficamos cheios do poder do Espírito Santo. Porque a palavra nos instrui e o próprio Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O próprio Espírito Santo nos convence do que nós devemos fazer e não fazer, de que nós devemos falar, de como nós vamos agir, porque ele começa a nos guiar poderosamente. Aleluia! Nós temos que conservar essa unção orando em línguas, buscando orar em línguas. Porque, como eu falei em Atos, no capítulo 2, depois que o Espírito Santo desceu, eles começaram a orar em outras línguas, e aí eles começaram a ficar cheios do Espírito Santo, e muitos milagres eram feitos através dos discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Muitos milagres Deus tem para fazer através da sua vida, mas nós precisamos nos encher desse poder, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos orar em línguas, orar, cantar em cânticos espirituais, adorar ao Senhor
conversar com o Espírito Santo, parar e ouvir o Espírito Santo, aquietar a nossa alma para ouvir a voz do Espírito Santo. Aí o poder do Espírito Santo vai crescendo e daqui a pouco nós estamos fluindo nos dons do Espírito, fluindo nos talentos que também são habilidades espirituais para trabalhar na obra, ajudar pessoas, e começaremos a ser ótimas testemunhas, porque isso também nós temos que fazer, sermos bons representantes de Deus na terra. Eu sei que eu falo para você que ouve essa mensagem, talvez você está passando por aqui, mas ouça do Espírito Santo. Aleluia! Existe o Espírito, a presença de Deus que já está em você, mas existe um poder de Deus, um poder que o mundo não consegue entender, mas que é uma realidade. E se nós buscarmos, como Jesus ia também para o deserto, ele ficava ali orando, mesmo sendo tentado, mas ele estava sempre cheio do poder. Ele foi para o deserto cheio do poder e lá ele se encheu ainda mais do poder. Sabe, você tem toda essa facilidade, está disponível para você, o Espírito Santo te diz. Ele quer que você ore em outras línguas, que você leia mais a palavra com o poder do Espírito Santo te guiando a fazer. Aleluia! Aí vai chegar revelação, vai chegar inspiração, os dons vão começar a se manifestar, o dom de cura, o discernimento de espírito, as visões começarão a chegar. Aleluia! Eu estou falando para homens e mulheres que Deus disse que você precisa disso, para você trabalhar na obra com mais profundidade. Muitos aqui que ouvem essa mensagem pararam, mas você não deve parar. Com o poder do Espírito Santo, você vai ver que ele te dá coragem, ele te dá estratégia, ele te fortalece, ele te inspira a pregar, aleluia, a orar, te ensina a fazer coisas que você nunca pensou, a evangelizar. Glórias a Jesus, a lidar com pessoas, com famílias, com dificuldade, mas também com os projetos de Deus. E Ele te fará vencer muitos obstáculos, quer seja pessoal, quer seja ministerial, familiar, qualquer coisa que você possa estar vivendo hoje, que talvez está chegando como uma pedra de tropeço. Mas Deus diz para você que existe esse poder e está disponível. Então está escrito em Efésios, eu vou repetir, não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do poder do Espírito Santo. Aleluia! Eu tenho certeza que Deus ministrou algo no seu coração. Então Deus diz para você, faça, porque Ele que vai te levar a fluir nessa nova unção, neste poder, aleluia, que está disponível para você fazer maravilhas, sinais e prodígios em nome de Jesus Cristo. Porque não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o Senhor, tem a ver com o poder do Espírito Santo. Aleluia! Creio que você recebeu. Se você recebeu, eu já estou terminando essa mensagem. Deixe o seu like. Glórias a Jesus por você estar aqui. Compartilhe essa mensagem. Fiquei feliz que no último vídeo as pessoas colocaram de onde elas estão ouvindo essas mensagens, de vários lugares do país, de estados diferentes. Eu falo aqui do Espírito Santo. Coloca aqui da onde você está ouvindo essa mensagem, deixe um coração, um glórias a Deus, orem por mim, eu já oro por vocês e declaro que as bênçãos do Senhor vão te seguir. E agora, o poder de Deus, eu profetizo o poder de Deus te envolvendo, o poder de Deus te capacitando, o poder de Deus te ungindo, o poder de Deus abrindo caminhos, o poder de Deus em você, fazendo com que você se torne uma mulher ou um homem, aleluia, ainda com mais habilidade dos céus para cumprir o propósito e a obra que Deus tem para você. Não desanime, você é um escolhido de Deus para fazer milagres nessa terra. Aleluia, glórias a Jesus. E se você está passando pela primeira vez ouvindo essa mensagem, se inscreva no canal. Todas as segundas-feiras, às 6 horas da manhã, nós temos uma mensagem do céu para a nossa vida, para o nosso coração. Amém? Glórias a Jesus. E assim eu me despeço de vocês, declarando que as bênçãos do Senhor, que enriquecem, não acrescentam dores, esteja sobre a sua vida e sobre sua preciosa família. Até o próximo encontro com Deus. Tchau, tchau.